Então, Bruno, tá pronto? O Pronto, que você gostaria de constelar? a questão financeira, né? Eu Ok, sinto que talvez eu relação tenha com o alguns dinheiro. bloqueios em relação com o dinheiro. Tá. E aí você, ah, você disse que tem alguns bloqueios, é isso? Com o Acredito que dinheiro? sim, Rodrigo. Eu acredito que sim, né? Porque eu já trabalhei com várias coisas, mas sempre as coisas são muito difíceis, sabe? As coisas, não que nada seja fácil, mas a questão financeira sempre é muito difícil. A questão de relação a dinheiro, a questão a a você ter uma condição assim mais abastada, né? Uma condição melhor, um negócio mais tranquilo, mais folgado, mais solto, né? Sim. Quando você fala que as coisas são difíceis, você sente que é difícil? Tem uma sensação no corpo, por exemplo, Sim, sim, de sim, sim, peso ou algo assim? sim. E já trabalhei com várias coisas, né? Mas eu sinto essa É um peso? Qual é a sensação no corpo disso, de que as coisas são de, difíceis? de dificuldade, né? Das coisas não andarem, talvez no ritmo, né? Não chegarem no ponto coeso, mas sempre muito arrastado, sabe? Mas você sente isso no corpo também ou é mais nas Não, coisas ao seu redor? eu assento nas coisas, no corpo não, né? Ah, No corpo eu não é. sinto isso. A gente precisa trazer para o corpo, porque aí a gente consegue perceber a mudança. Se a dificuldade está do lado de fora, a gente pode fazer as falas, as frases, fazer a constelação e não ter mudança. Como eu já sei, a gente já fez outras sessões antes, eu já sei Já, que tem essa questão, então eu vou buscar seguir por um outro caminho. Não vou fazer o mesmo caminho que eu já fiz antes, mas é importante que você me traga. Eu preciso da sua ajuda para te ajudar. Mas ok. eu preciso que, na medida do possível, você me fale mais de como você sente. Por exemplo, quando você fala que as coisas são sempre difíceis, lembra de uma situação onde você sentiu que as coisas estavam difíceis? Qual era a sensação ou o sentimento? Consegue lembrar e consegue perceber um Eu pouco da consigo parte de perceber, dentro? eu consigo perceber que as coisas é como se fossem meio arrastadas, sabe? Eu sentia mais ou menos um peso, porque ao mesmo tempo eu sentia a obrigação em conseguir e insistir no resultado, nas coisas, as coisas não iam como não ia como poderia ter sido. Mas no corpo assim mesmo, eu não me recordo de nada assim no corpo com relação a físico, de eu sentir alguma dor, algum sentimento no corpo físico. Sim. Às vezes as coisas não dão certo porque você não está no caminho, num caminho que faz sentido para você. O que eu quero dizer com isso? Mente e coração. Se você está Certo. num caminho só da mente, sem o coração participar, é normal que não dê certo. É normal que as coisas sejam mais difíceis, porque você não está fazendo o que você gosta. Mas às vezes você não sabe o que gosta. Daí, então você escolhe um caminho porque é o que está disponível, mas não é o que você gosta. Então é provável que não dê certo. Porque se as emoções não estiverem te apoiando, não vai ter por que continuar. Você vai tentar um caminho, não vai dar certo, vai mudar para outro, não vai dar certo, e vai ficar pulando de caminho Uhum. para caminho. Mas eu, Entendi. bom, tá, quando você traz a questão do dinheiro, o que você fala para você sobre o dinheiro? Assim, o que eu andei percebendo, né, pela minha história, minhas coisas, que eu lembro, assim, que eu sempre, desde novo, minha vida de infância, né, de infância para adolescência, eu tive tudo com minha mãe, né, foi muito forte, né, e trabalhei com minha mãe desde cedo. Minha mãe tinha um comércio, aí eu fui trabalhar com ela desde novo. Mas eu lembro, eu tenho isso muito forte de me lembrar, que sempre foi muito difícil essa relação de dinheiro, sabe? O primeiro momento de minha vida foi com minha mãe, né? Eu trabalhei com ela, mas era tudo muito difícil. É tanto naquela época, sei lá, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, um salário mínimo, se eu não me engano, o salário mínimo é R$ 300, se eu não me engano. Eu ganhava mil salário Ah, mínimo, né? E é é, assim, até 20 anos perceber, atrás era mais ou era menos isso. isso, devia ser uns R$ 350, R$ 300 salário mínimo. 350. Eu recebia menos do que isso, né? E aí eu vi a questão de que, até perceber esse valor, era muito arrastado, aquele negócio assim, brigado, sabe? Com dificuldade, e até para conseguir era uma briga. E foi muitos anos essa labuta, né? Com relação ao familiar, trabalhando.
E sempre foi muito dinheiro, por muitos anos isso. Eu fiquei da fase da adolescência, né, de criança, né, porque comecei com ela aos 14, 15 anos. Peguei de criança para adolescente, de adolescente para adulto. E foi isso aí, né? Foi tudo muito amarrado, muito difícil. E eu acho que eu trago esse sentimento até hoje, sabe? Essa dificuldade desse negócio ser amarrado, né? Ah, Eu sinto como se fosse isso até hoje. Esse negócio sim. amarrado, essa relação com o dinheiro bem difícil, assim, bem arrastada, sabe? Que Isso, ó, parece essa que não vai. dificuldade, isso de estar amarrado, como que você consegue me falar sobre isso em termos de uma sensação ou de um sentimento? Quando você lembra disso, você fala de uma forma diferente. Você percebe que quando você está falando disso, tem uma fala, uma voz diferente, tem um peso diferente? Sim, sim, Você está falando e está sentindo. Tá vendo? sim. Você está sentindo, você consegue sentir. Eu preciso que você fique com isso, entendeu? Certo. Porque se você me fala disso, que você está falando, do jeito que está falando, quer dizer que você está sentindo o Sim, peso, eu sinto, arrastado, eu a sinto. forma como você falou, as palavras que você usou, a velocidade, entende? Você mostrou peso A na fala. expressão, Então, sim, eu é, sinto, eu então sinto. quer dizer que você sentiu. Qual a intensidade disso? Forte. Como a gente chama? Como a gente chama isso? Mal-estar, peso? É como se Qual? fosse um peso, né? Um mal-estar, um peso, uma sensação de que as coisas. Você sabe aquele sentido do mar, quando o mar arrasta e Do, volta? Você parece do, ir e não difí- vai? do difícil, né? Do difícil, Mas, aquele negócio mas difícil, que palavra arrastado. a gente pode usar? Que palavra a gente pode usar para representar o que você está sentindo em relação ao dinheiro? De que é difícil, é arrastado, Arrastado que mesmo, né? sempre Algo tem esforço, arrastado, algo com arrastado. muito esforço, esforço, com muito esforço ou Tá. com Então, dificuldade, arrastado, arrastado no sentido de esforço, tá? de Quanto de esforço. 0 a 10? Quanto de 0 a 10 é Ah, isso? é forte, eu acho isso 8 para 9 é muito forte, eu sinto Tá, isso. 8 para 9. Tá. Eu sinto isso muito forte. Esse pode ser um caminho, ó, porque você está sentindo isso. Quando Sim, você eu sente, sinto. fica mais fácil da gente mudar. Porque aí é seu, entende? Aí a gente tem um Hum, critério. Porque está 8, 9. Quando você pensou na experiência da infância, que você lembrou, trabalhando da adolescência, né, trabalhando com a sua mãe, e que mesmo assim tinha esforço, ah, na sua memória, no lembrar, veio o sentimento de arrastado, de esforço, 8, 9. No final, no final a gente faz o movimento da uhum, constelação, havendo a mudança, esse é o nosso termômetro, é a nossa certo, medida para saber se mudou ou não. Pode ser que a gente chegue certo, no final e está igual. Não, certo. não, vamos dizer assim, no geral diminui, mas você só precisa me falar o que mudou mesmo. Se mudou, se não Ok, mudar, você pode falar, não mudou nada. ok. Não, Porque, eu queria até falar, porque eu já fiz a sessão com você, né? Em outra ocasião, e vou te falar uma sim, coisa. Até para as pessoas que estão assistindo, é um negócio que as pessoas muitas vezes acham, isso aí não é real, isso aí muitas vezes não faz essa diferença toda na vida da pessoa. E eu estou falando aqui com experiência própria, né? Que a gente eu comecei a tentar conversar sobre esse assunto e a gente terminou fazendo sessões. E eu vou lhe falar que foi uma diferença muito grande, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com relação até a questão de familiar de pai, mãe, né? A gente conversou muito sobre isso, a gente chegou a fazer algumas sessões, e eu lhe digo que melhorou muito, tá? Melhorou muito minha legal. relação com minha mãe, sabe? A relação com meu pai ainda é um pouco difícil, mas é muito melhor do que antes, né? Com minha mãe, então, a diferença foi grande, tá? Legal. Então, eu queria O deixar que é legal. esse anúncio aqui para as pessoas. Achei, obrigado por compartilhar. Lembra que eu comentei? O que é difícil na relação com o seu pai também é difícil na relação com você mesmo. E que para mudar, Uhum. eu não sei se você fez alguma coisa com essa informação, se você buscou meditar sobre isso, buscar entender de outra forma. Mas o que você não aceita no seu pai, que é difícil, a forma dele de falar com você, o que ele fala, etc. Ou seja, o que você não aceita nele, você não aceita em você. E de Sim, alguma forma, isso é o que causa a forma dele. Porque se você tem um certo. julgamento de que ele é errado, se no seu pensamento tá, ele não deveria Uhum. ser assim, ele tinha que ser diferente. Se tem Uhum. esse julgamento, de alguma forma a gente sente. Se você está Ô, perto de Rodrigo, alguém que está te julgando, na verdade, eu tratar esse momento como um descaso, nem sim, nem não, eu simplesmente fico na minha e passo por isso. É um aí momento de você tá resolver, mas eu não então, sinto mágoa, nem chateio com isso. então,
quando você não reage, é melhor. Se você só Sim, observa, por exemplo, ele falou algo que te incomodou. Se você só observa, respira, tenta fazer algo diferente, isso tende a ser melhor do que reagir. Se você sim, reage ficando mal, ou sim. reage, sei lá, argumentando, se explicando ou combatendo, a reatividade, ou seja, reagir, torna pior a situação. Certo. Isso é um Ok. fato. Quando você só observa e... Mas aí tem um risco de você observar e se afastar e de alguma forma você está fugindo de resolver. Então Ok. aí a questão é você exercitar. Qual é o caminho que faz sentido para você? Você vai só observar, não tem fórmula certa. Mas o que Certo. eu estou te dizendo é, o que você não aceita nele, você não aceita em você. Então, Ok. um caminho que você pode experimentar é se permitir ser igual a ele. Porque você Ok. não se permite ser igual a ele porque você julga que o jeito dele é Eu errado. julgo e me boto na condição de Ele superior a ele, né? Podendo, também. É, julgando, achando que ele é errado e que eu sou certo, quando revertendo, na você verdade, a ordem do julga, amor. quando você julga, você se coloca como grande. E aí o rio não sobe. O rio não sobe a montanha. Daí o Certo. dinheiro não chega para você, entendeu? Se você está como grande em relação ao seu pai, o Hum, dinheiro não chega para você. Porque você está se colocando como grande, você está invertendo. Um caminho para você olhar e meditar é como se colocar como pequeno. Um caminho é abrir mão do julgamento. Experimenta pensar de que forma ele pode estar certo. Será que ele está errado? Por mais que pareça, por mais que a mente fale, ele está errado, ele tinha que ser diferente. Se desafia. Se desafia a questionar o que a mente está te falando. A mente ok. fala que seu pai está errado. Questiona ela. Será? Será que do ponto de vista dele ele está errado? Eu aposto que ele não acha que ele está errado. Ele Sim, tem os motivos dele. sim, Ele tem a concordo. explicação dele. Então, se você se Concordo. abrir, pode não ser fácil, mas se você fizer esse exercício, você quer, é uma forma de você acelerar o seu processo de mudança. É você exercitar, é isso, tentar ver o mundo nos olhos dele. De que Ok. forma, de que forma você pode ver como ele vê, de que forma ele Não está certo. entender, né? Entender que ele tem as questões dele para ele julgar dessa forma, né? As pessoas Porque pensam assim você diferente. ainda tá, mas ainda assim você tá, dessa forma, pode ser que você ainda está julgando ele, no sentido de que ele tem as questões Hum, dele. De fato, ele tem tá. as dele e você tem a sua. Mas o que eu estou propondo é um lugar assim de, e se ele for certo? E se esse jeito é que eu entendi, uma vez você me falou que é a forma como ele fala, Uhum. uma forma ofensiva, né? Agressividade ofensiva, é. Isso é. Então, o que pode ter, mesmo no ofensivo, o que pode ter de bom? Entende? Ou seja, o que pode sair de bom dali, entende? Ao invés de Uhum. achar que já ter certeza que é ruim, não tem nada de bom, mas o que pode ter de bom? Sei lá, pode incomodar para você fazer a mudança, sei lá. Pode ser que você, porque se você conseguir ver o positivo da forma dele, no mesmo momento você vai se permitir também usar a mesma energia, a mesma maneira de ser. Então a sua aceitação, e isso pode ser pouco a pouco, não precisa aceitar, não tem como aceitar de uma vez. Mas se Eu você acho que se depois abrir que nós conversamos, eu já comecei a mudar muitas coisas, né? Porque você sabe que eu vim buscando esse autodesenvolvimento, eu vim estudando muito sobre isso, como outras técnicas também. Tudo isso eu estou agregando, né, em mim o conhecimento. E eu sinto que depois de nossa primeira conversa, as coisas vêm melhorando. Pode ser que seja um pouco demorado, um pouco lenta, mas eu vejo a melhora nesse tempo. Sabe, Rodrigo? você Eu está vejo essa parecendo melhora. diferente. Eu, Você eu está vejo parecendo melhora. mesmo. Nas outras das sessões você estava muito, tipo, É muito, muito, combativo. muito, Não, muito mas isso. Não, mental, mas aqui. E muito combativo também, tipo, mental, combativo. reagindo. Tipo, não, mas eu não Sim, sim, entendo. sim. Não, porque. Você parece que tá Perfeito. ouvindo mais. Parece que Aceitando. tá recebendo mais. Porque Sim, a impressão que dava nas outras sessões, que a gente fez foi ano passado, né? Acho que é de foi no novembro, sei lá. passado. É que é como se você estava como se você confrontasse o que você queria que fosse com o que era. E você, não, mas por Uhum. que não é do meu jeito? Não, mas por que não é assim? E a questão é olhar para as coisas como elas são. Parece que você Sim, está olhando com mais aceitação para as coisas e aí fica mais fácil. sim, sim, Porque se você olhar com mais aceitação para o seu pai, isso vai refletir em você em autoconfiança, bem-estar.
fica mais fácil. E a questão de dinheiro depende também da relação com os pais. Com mais aceitação E do seu pai, você vai ter mais confiança. Confiança quer dizer menos aqui e mais no coração. sim, Mais no sentido de ouvir o que você gosta e confiar que você pode fazer o que você gosta. sim. Eu, assim, você sabe que eu tive alguns problemas de discussão, né? Porque a forma que eu falava eu reagia. Eu sinto que está melhor, né? É, foi até um outro dia, ele falou alguma coisa, eu fiquei meio assim, mas também não, sabe? Tá, fica calado. Falei uma coisa assim, mas deixa pra lá, não. Então eu sei que eu passei a aceitar mais. Eu sinto esse processo de mudança dentro de mim. Ele está sendo dentro de mim, não é porque eu estou fazendo para agradar. Está acontecendo isso, né? Então eu sei que isso tem influência da nossa conversa, né, de nossa sessão, tudo isso tem influenciado, tem feito a diferença. Legal. Então, Então, a gente está na sensação, voltando. sim, O tema é dinheiro, né? Relação com uhum, dinheiro. Aí você falou que sente que sempre as coisas são difíceis e sempre foi assim, né? Eu perguntei arrastado, pela sensação. aquela A sensação sensação de difícil, arrastado, de esforço, difícil, de difícil. E eu perguntei quanto de 0 a 10 você disse 8, 9, né? certo. Uhum, Quando você fala, você mostra a expressão de difícil no rosto. sim. Qual a Eu, imagem? No que você está pensando? Quando você fala que dinheiro, ganhar dinheiro é arrastado, é difícil, tem esforço, no que você está pensando quando fala isso? Qual o eu só pensamento? Qual a lembro, imagem? eu só lembro da corrente do mar, sabe? As duas correntes contrárias. Quando você está indo, corrente do mar, as correntes do mar quando se encontram. Quando você está indo e tem a outra puxando, você parece ir, o negócio não vai, você fica ali querendo nadar para ir e não sai do lugar. A impressão que sempre tenho é essa, sempre tenho é essa, Então sempre você essa. está percebendo que você está nadando e não está saindo do lugar. É É, isso? é a minha sensação que eu tenho sempre. É. O que isso tem de bom? Qual o positivo De disso? bom, Ah, ó, de positivo, Rodrigo, eu não consigo ver nada nesse momento de positivo nessa situação. O único positivo que posso analisar aqui rapidamente é que não desisto, né? Eu continuo insistindo, eu continuo vendo uma coisa, vendo outra, não desisto. O único positivo que eu vejo é isso, é a insistência, né? qual é o Mas efeito? Qual é o efeito na sua vida de sentir que você está nadando sem sair do lugar? Porque pelo efeito você consegue identificar o positivo. Porque, ó, olha só, olha que interessante. ah, Mesmo que você esteja nadando sem sair do lugar, você está vivo. Você não morreu. Então tem algo funcionando. O que está funcionando quando você está nadando e não sair do lugar, entendeu? Você não está morto. Você não está... alguma coisa está funcionando, entendeu? O que está está, funcionando nessa é situação estar onde você vivo, nada e não sai do é estar lugar? vivo, é isso? É estar vivo? Pode ser, Porque mas tem mais eu acho, coisas. O olha, que está a te única mantendo coisa que eu vivo? vejo é Ah, minha insistência, a única coisa que eu vejo é minha insistência, né? então, mas aí É não você não está olhando as desistir. coisas que estão à sua volta. Eu preciso que você pense nas relações. Porque se você está nadando sem sair do lugar, o que dá para entender com isso é você está, sei lá, buscando trabalho ou está trabalhando, quer está se esforçando mais, não está ganhando mais. Ou não está vindo o dinheiro que você quer. Investe tempo, esforço e não recebe. Mas você está vivo. Então, não é vivo. O que está te mantendo vivo? Quais são as relações que estão te mantendo vivo? Porque o positivo pode ser as relações que você tem que estão te dando sustento, mesmo quando você está nadando sem sair do lugar, entendeu? A relação com Ou meu não? pai, com minha mãe, as Qual é o relações, no efeito? caso, Me de eu fala. até estar aqui, a Qual relação é de o voltar aqui efeito para a de casa você? deles. Então, o nadar sem sair do lugar faz você estar na casa dos seus pais. Sim, fazer eu estar aqui no mesmo local. Então, será que isso é de todo negativo? Será que uma parte de você não está gostando disso? Entendeu o que eu estou trazendo? De olhar? O que eu estou perguntando é para você se questionar. Será que não tem Uhum. uma parte de você que está, de alguma forma, confortável? Ou que, de alguma forma, tira algum proveito? Pode não estar confortável. Uma Uhum. parte, vamos dizer assim, para uma parte de você não está. Você queria ter a sua própria maneira, o seu tempo, o seu Sim, espaço. certo, Mas uma parte sua pode estar gostando de estar aí. É que você precisa certo. reconhecer isso. Quando você reconhece que tem uma parte em você que está gostando, ou seja, que está te gerando algum, chama ganho secundário.
Ganho Sim, secundário é quando você tem um problema, mas ele se mantém porque você tinha um benefício dali. certo. Compreendo. Então, um positivo poderia ser qual? É que da forma que você estava falando de forma impessoal. E eu estou dizendo, é importante olhar para as relações, entendeu? E qual relação você está tendo agora que você não teria se tivesse dinheiro? Imagina, se você tivesse todo o Ser dinheiro do cômodo. mundo, onde você estaria? Ser... Onde você estaria hoje? Se você tivesse todo o dinheiro que você quisesse, onde você estaria hoje? Estaria na praia, estaria na beira na beira do mar. Exato. Não estaria com seus pais. Não. Então, então Com não ter alguma dinheiro pessoa, está né? te fazendo. Com uma Oi? pessoa, uma família. Estaria com uma mulher, uma família, né? Na beira da É, então, praia. mas não com seus pais. Então, não ter dinheiro está te fazendo estar com seus pais. E de qualquer forma, Rodrigo, dependendo, eles estariam juntos também, sim. Se Ok, pudesse, estariam será? juntos. Eu Será? acredito que sim, sim. Eu acredito que sim. Por mim, estaria. Não, não, não tenho problema, Então, dificuldade é porque neles não irem, entendeu? você está descrevendo o conflito na situação atual com eles, né? É porque conviver é sempre mais difícil, né? Ainda mais com relação que eu tive desde a infância, de dificuldade com eles, então. Mas eu preciso que você fale do sentimento. Porque aí Tá, você está só explicando, racionalizando, tá. comparando. Então, o Porque quando sentimento você talvez fala, hoje. quando eu pergunto para você, ó, a sua primeira resposta não foi com os seus pais na praia. Não foi a primeira resposta. Depois que eu questionei, que você falou, ah, mas estaríamos juntos. Mas foi a terceira Sim, resposta. sim, A verdade é a primeira resposta. sim. É É o aquilo que você inconsciente. faria naturalmente. A É o terceira, ah, não, mas inconsciente. eles estariam juntos também. Sei lá, uma Sim, vez por ano. Então, entendi. mas olha só, olha o que isso está mostrando. É um conflito. Uma parte de você, emocional, quer estar perto dos seus pais. A parte de você, pensamento, racional, quer estar longe deles. E as duas partes estão brigando dentro de você. Consegue reconhecer Ok. isso? É que enquanto você negar, enquanto você tiver um não para a sua parte emocional que tá perto, que quer estar perto dos seus pais, de alguma forma ela não vai jogar com você. Se você afastar ela de você, ela não vai estar a seu favor. Você precisa Rodrigo, dela eu para nunca saber. neguei que eu tenho carinho, né, com meus pais. A gente tem que ter carinho. Eu tenho carinho com meus pais. Apesar de toda a dificuldade, Eu falei da sua parte tem emocional. carinho. Eu falei da Sim. sua parte emocional, da sua relação com as suas emoções. Uhum. Como está a sua relação com a sua criança interior? Ou como Depois está daquela. a sua relação. Consegue do re- perceber? Eu sei que essa pergunta pode ser abstrata e que talvez você tente responder com o pensamento, mas não é esse o objetivo. O objetivo é perceber as emoções. Porque, ó, Eu deixa eu te sinto mostrar ela, uma coisa. eu sinto ela curada. Eu sinto ela curada. Eu não tenho, Então está não sinto mais resolvido. dificuldade. Então não Eu não tem sinto a problema dificuldade nenhum com em uma criança ter. inferior. Então, mas aí, olha só o que eu estou dizendo. A gente precisa identificar o que falta. Se a sua criança está curada, resolveu, então não tem mais o que fazer. O que eu preciso que você diga é o que ainda falta. Porque, de alguma forma, existe uma fronteira que é assim: a relação com o dinheiro depende de você fazer ou se permitir fazer o que você gosta. Por exemplo, de você se permitir expressar o que você sente. E quando uma fala do seu pai toca uma dor sua, quer dizer que essa é a criança que não está acolhida, entendeu? Uhum. Eu entendo o que você está falando. Você fez vários processos, fez sessões de constelação, melhorou. Então a sua criança está mais acolhida. Só Pronto. que quando você fala com seu pai, toca numa dor, não toca o que ele fala? Sim. Toca. Então é essa criança, tá vendo? É esse Bruno que você precisa olhar. Se você falar, ah, já acolhi minha criança, é como se você não Então, quisesse olhar para a parte que falta, entendeu? então eu posso citar. Eu posso citar aqui o que aconteceu a semana passada. Né? Eu posso citar aqui. É, da última vez, essa semana ainda, foi agressividade, né? Agressividade, tá? Foi o modo de falar agressivo, né? E isso Aham. realmente me incomodou um pouco, mas eu simplesmente perguntei, vem cá, tá me incomodando? Para mim não está. E também não falei mais nada, porque é algo que não incomodava ninguém, nada. Na verdade, ele não tinha nem participação em nada. Eu estava fritando um ovo, ele passou e falou, tá fritando um ovo com o celular falando, e começou a falar um bocado de coisa, começou a brigar.
falei, mas tá me incomodando eu fritar um ovo no celular, falando com alguém no celular, sabe? Então eu perguntei, tem alguém me incomodando? Pra mim não está. Quem tá fazendo ovo é pra mim, era pra mim o ovo, não era pra ninguém, sabe? Então aquilo me incomodou, mas eu também não dei. Sim, incomodou. Incomodou quer dizer raiva? Você se sentiu raiva com a fala do seu pai? Senti. Eu vou por outro caminho, tá? Eu vou pelo caminho Tá, do expressar ok. as emoções, porque o caminho do usar as frases de solução a gente já sabe É, que, a gente tem essa dificuldade. que não vai. Então, eu vou pegar essa situação que você falou aí. Uhum. Deixa eu ver. Hum, Bom, só para diferenciar, então, esse aqui é você, fritando ovo. Tá vendo os bonequinhos ou Não, não dá pra ver tá não. aparecendo? Não, tá Não dá para aparecendo ver? não. Não, agora eu tô Começou a vendo. aparecer? Começou. É que para mim, no espaço que eu tenho de tela, parece como se estivesse lá no É, meio. Para você começou a aparecer agora, mas você vê apareceu. o pé dele? Vejo, vejo. Tô vendo. Vê eles todos? Vejo ele Por todo, completo? por Tá, completo. tá bom. Então, você fala como se fosse o seu pai, tá? Tá, Você, você é esse aqui fritando ovo, ok. tá? Você fala sendo ele. Então, você é o seu pai falando pro Bruno. Certo. Pode falar. Você não sabe nem, você não frita um ovo sem estar no celular? Que absurdo! O cara não sabe fazer nada sem estar nesse celular, ainda falando com não sei quem, e saiu. Ok. Eu viro para Como que ele. você, como que você se sentiu? Ah, não, peraí, vamos lá, vamos reencenar o que você falou, né? Aham. Quando ele falou isso, o que você falou para ele? Eu olhei para a cara dele e fiquei Não, mas aí chateado. fala, mas aí é o Bruno falando. O que que o Bruno É o Bruno respondeu? falando. É o Bruno falando. O Bruno Vai. virou, olhou para ele Não, não, e, Bruno, cara, fala. tá. Ó, esse aqui falando, ó. Dá voz para Sim, ele. O que que o O Bruno Bruno falou pro chegou pai? e falou: Isso tá lhe incomodando? Eu lhe fazer isso lhe incomoda? Porque para mim não está me incomodando. Pronto, E acabou a conversa. acabou. Ele Tá. saiu resmungando, né? E Ok. Como você se sentiu? Você falou incômodo, mas incômodo é tristeza, raiva, medo? raiva. Raiva, né? Então, fala de novo o que seu pai falou para você. O outro não frita um ovo, não vai fritar um ovo sem estar falando no telefone. É só no telefone o tempo todo. Até fritar um E aí ovo você com o telefone no dedo. sentiu raiva, né? Quanto de raiva? Ah, eu senti De 0 a 10. uns 6. 6. Tá. Você fala para ele. Agora você fala para ele. Ok. Eu sinto raiva quando você fala isso. Eu sinto raiva quando você fala isso. Muda alguma coisa quando você depois de falar essa frase, muda alguma coisa? Se não mudar, tudo bem. Não precisa mudar, não. Não é que tem que Não, mudar. É só para saber se... eu vou falar de novo vendo ele. Eu vou falar de novo vendo ele. Eu não Não, tava não, vendo ele. Eu vou eu falar tenho o de novo. próximo passo. Não, então quer dizer que não mudou. Eu só preciso de um sim Não, ou não. Não mudou. não. Tá. O que que você precisava? O que que você sentiu que faltou quando ele falou desse jeito? O que você sentiu que faltou? O que você precisava que ele não estava te dando? Respeito, Respeito, consideração, respeito, apoio. respeito, respeito, Tá, respeito. tá. Então você fala para ele: eu eu sinto raiva quando Eu você sinto raiva. fala sobre. Vou colocar assim: eu sinto raiva quando você fala isso, e isso é a questão de falar no celular fica novo. Então, eu sinto raiva quando você fala isso, porque eu preciso de respeito. Eu sinto raiva quando você fala isso porque eu preciso de respeito. O que muda depois de falar isso? Eu sinto podendo ter falo, né? Eu sinto podendo falar isso para ele, né? Eu sinto um certo E alívio, não isso, muito, um certo alívio. ok, quanto? A raiva de 6 baixou para quanto? 4, Continua 6, 4. 4.
Entendeu? Isso aí já fala o que você pode fazer. Uhum. Entendi. Ou seja, atacar de volta não muda o que você está sentindo. Falar do que você está sentindo, sim. Mas usar a técnica E. facilita. Oi? Usar a técnica que você fala facilita diminuir isso, né? Na técnica, é falar da emoção. Você falou da raiva. Uhum. Você fala da raiva porque a raiva tem uma necessidade por trás. A necessidade por trás da raiva costuma ser respeito, consideração, apoio, etc. Quando Certo. não tem respeito, não tem consideração, não tem apoio, não tem escuta, é normal sentir raiva. Ou seja, a raiva fala de uma necessidade não atendida. Aí eu perguntei qual era, você falou respeito. Aí eu disse, diz para ele, eu sinto raiva porque eu preciso de respeito. E, ou seja, você não falou dele, você falou de Uhum. você. Eu sinto raiva porque eu tenho necessidade de respeito, entendeu? Quando Uhum. você reconheceu o seu sentimento, raiva, e reconheceu a sua necessidade de respeito, a raiva baixou, Sim. entendeu? Então Sim. o caminho é falar do sentimento, porque imagina quanto você já não engoliu, quanto você não deixou de expressar, ou falou qualquer coisa e saiu de perto, e isso impede você de ter contato com a sua emoção. Quando eu te proponho falar isso, o que você está fazendo é tirar o que está escondendo, Tirando escondido de emoção, dentro de entendeu? você. A Tirando de dificuldade de dentro. sentir é porque você está acumulando um monte de questões não expressadas. Porque quando você Uhum. ataca de volta, você não está expressando. Expressar a emoção é falar dela. Ah, além da raiva, você consegue reconhecer que tem outra emoção? Normalmente a raiva está escondendo uma outra emoção, mais profunda. Consegue identificar, reconhecer a tristeza ou nem consegue? Tudo bem se não Não, eu, conseguir, eu mas. sinto, eu sinto, eu sinto a raiva, né? Hum, E assim eu não consigo ver outra por enquanto. Eu ainda tô não só o consegue perceber sentimento. a tristeza? Tristeza por ele falar o que ele falou? Acho que automaticamente é vinculado, né? Porque quando você reage é porque você tá triste, você não aceita, né? Mas eu A preciso que você tristeza, conecte com o sentimento, não que você deduza o sentimento. tá? A tristeza. Ah, porque a questão ah, é que esse é o caminho para você conseguir sentir a mudança. É começar a sentir mais. É deixar você sentir a tristeza. Porque se você usar a raiva para evitar contato com a tristeza, você não vai sentir nada. Entende? Vai ficar só na raiva, 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 raiva. Bota a tristeza Se você, 6. vocês, quando você se permite sentir a tristeza, você está sentindo mais. E aí é essa tristeza que vai ser o caminho para você se guiar pelo sentimento, se guiar Ok. pelo que você precisa, entendeu? Uhum. Ah, a tristeza Perfeito. fala de qual conexão? Qual conexão? Tem a resposta. Eu ia perguntar, a tristeza fala de qual necessidade não atendida. Só que eu já falei, conexão, certo? Certo. Então, o Bruno está triste porque ele queria conexão com o pai. Sim, sim, Ele queria que o queria. pai Verdade. fosse mais Verdade. amigável, que ele Verdade. fosse mais próximo, que ao invés de Isso aí. atacar, de falar algo brigando, que ele fosse mais conectado, né? Você foi em cima da questão. Sim. Aí eu perguntei qual a conexão, né? Eu queria perguntar qual a necessidade. Então você Mas fala, te ajudou. você é o Bruno falando para o pai. Você diz para ele: eu me sinto triste quando você fala isso, porque eu gostaria de sentir mais conexão, ou me sentir conectado com você. Eu fico triste porque eu queria ter mais conexão com você. O que muda? Ah, baixa. Baixa a raiva e a tristeza, né? A tristeza, na verdade, né? A tristeza foi para quanto? A tristeza foi para 3. 3. E a raiva? A raiva. Vou botar igual, vou botar 3 também. Percebeu que quando a tristeza baixou, a raiva baixou? Uma Sim. coisa para você fazer a partir de agora, que você está percebendo, é sempre falar do que você sente. O mais difícil que seja. Porque o que dificulta, o que está dificultando a sua vida é você não se permitir
falar do que você sente, porque falar do Falar para mim mesmo, né, do que você... Rodrigo? Oi? Falar para mim mesmo, né? Não, com seu pai, não é o que você fez aqui? Sim, Quando ele falar algo assim, você fala do que você... Por que não? Você não falou, eu sinto raiva porque eu sim, preciso de respeito. sim, Depois você falou, eu sinto tristeza porque eu queria sentir mais conexão. Ou sim, sentir que você é mais próximo. Ou que certo, você quer ou poderia ser meu amigo. sim, Porque assim você começa a criar a possibilidade da relação. Quando ok. ele fala uma coisa te atacando e você rebate, cada um está escondido atrás da sua própria tristeza. Entendeu? Ele deve Uhum, ter tristeza dele entendi. também. Se você falar da sua, de alguma forma você tira a barreira que tem entre vocês. Vai ver a forma dele de falar, é uma forma de buscar conexão, ele não sabe outra. Agora você sabe que quando você fala do que você sente, diminui. Porque a gente já Sim, tentou trabalhar isso. Não funcionou, entendeu? Porque não funcionou? sim, Porque ele está escondido. E você está guardando. É você que está escondendo, entendeu? São camadas que você está guardando. Como que você correto. acessou? Quando você expressou. E você viu que não foi automático? Sim, Para chegar primeiro na raiva, teve um trabalhinho, né? sim, Depois, para perceber a tristeza por trás da raiva, primeiro você falou que não tinha. Aí foi, depois você tentou deduzir a tristeza. Ah, tem foi. tristeza, porque se tem raiva, então. Eu falei, não, não deduz. Conhece. Olha e percebe ela. Ele falou, tem 6. O fato de você expressar a tristeza, porque quando você está falando do que sente, você está dizendo para você mesmo que é legítimo o que você sente. Quando você nega o que sente e tenta racionalizar, você está dizendo que o que você sente é errado. E é o que você sente que vai trazer a prosperidade que você quer. É o que você sente que vai fazer esse peso, o arrastado, o esforço. Quanto está o peso agora? Me fala. O arrastado, o esforço em relação a dinheiro. Pensa na situação que você pensou e percebe, e me diz quanto tá, de 0 a 10. Eu diria 7. 7. Então, antes estava 8, 9, baixou para Uhum, 7. certo. Percebeu que o caminho... Olha que simples. A gente não fez constelação, Uhum, por assim dizer. A gente usou comunicação não violenta. Na CNV, na comunicação não violenta, se aprende a falar da necessidade, do sentimento e da necessidade. uhum, O que é violento? É você fazer o que você fez. O violento é rebater, entende? sim, O violento uhum, é, mas eu não me importo. Ele certo. fez uma crítica. Você está fazendo ovo falando no celular. É uma crítica. Né? Uhum, Vamos dizer, de uma forma violenta. Né? Porque causou em você sim, raiva e tristeza. Causou sim, incômodo. O que você fez? Para você incomoda? Para mim não incomoda. Ou seja, um violento lá, outro violento aqui. O que foi o não violento? Você falou da raiva e falou da necessidade. Sinto raiva porque eu preciso de respeito. Depois você falou, eu sinto tristeza porque eu queria ter mais conexão com você. Baixou a raiva primeiro, depois que olhou para a tristeza, baixou a tristeza e a raiva baixou junto. Entendeu? Então, sim. pensa assim, aquele arrastado, aquele esforço em relação ao dinheiro está fazendo você olhar para as suas emoções. Será que é ruim? Será que você não precisava disso nessa vida, nessa existência? Entendeu? Ou seja, se você levar isso dessa sessão, vai ser, vamos dizer, vai ser o maior ganho, porque muda tudo. Você entender que a dificuldade que você tem com o dinheiro tem a ver com como você está lidando com você mesmo, no sentido de você viveu aqui, expressou o que sentia, você só reconheceu, eu te ajudei a reconhecer. Eu Sim, facilitei o sim, reconhecimento. Raiva, respeito. Tristeza, conexão. Eu só ajudei a reconhecer e criei o ambiente. Quando sim, você expressou, diminuiu. E aí sim. diminuiu o peso. Logo, você já É porque às sabe que o vezes, peso... é porque às vezes, Rodrigo, identificar o sentimento que você está sentindo é mais difícil, né? Por exemplo, eu consegui identificar Por raiva, quê? mas eu não Por conseguia, eu não quê? consegui identificar, eu não consegui Imagina que identificar ninguém... a tristeza. Pense em alguém que nunca correu e vai começar a correr.
A pessoa que nunca correu na vida vai conseguir correr de primeira? Talvez corra Não, 100 não. metros. Vai ser difícil. Então, é um exercício para fazer regularmente. É você perceber o que eu estou sentindo. E são só 3 emoções: tristeza, raiva e medo. Estou facilitando para você. Você não precisa ter Sim. 40 nomes, 60 nomes de emoções. Na CNV tem uma tabela aqui de emoções lá, tem vários nomes de emoções. Tem Uhum. 60, sei lá. Eu nem me importei em memorizar, porque as emoções básicas são tristeza, raiva e medo. Então, se Uhum. você está incomodado com alguma coisa, ou é tristeza, ou é raiva, ou é Se medo. enquadra tristeza, sim, tristeza, certo. Por mais que tenha vários nomes. Tem vários Uhum. nomes para associar com a tristeza. Angústia, desespero, depressão, Sim, melancolia. Tem vários nomes para a tristeza. Raiva, tem ódio, sei lá, ansiedade, impaciência, medo, ansiedade, desespero, angústia. Ou seja, tem nomes que até misturam medo com tristeza, sim, sim. ou com raiva. Então, lembra, exercício físico. Se é a primeira vez, vai ser difícil. Então, o fato de ser difícil não é um problema. A questão é você continuar se exercitando. Como você exercita? Lendo sobre, se perguntando: o que eu estou sentindo? É tristeza, raiva ou medo? Vai ser tristeza no fundo. Vai ter tristeza. Se tem raiva, tem tristeza. A Sim. raiva está fazendo você evitar contato com a tristeza. Experimenta falar disso. Interessante quando você Não falou, precisa, eu não senti, precisa eu ter fome. senti, eu lembrei que eu tenho a tristeza por trás disso aí. Eu lembrei que eu tenho, eu senti quando você citou. Eu senti isso. Eu só não estava conseguindo captar ela, buscar ela. Agora você captou? Então agora você Captei. consegue reconhecer. Sim. Quanto tá a tristeza agora? A tristeza baixou. A tristeza baixou. Tava em 3, eu acho, né? Acho que foi para um, sabe? Para um. E a Sim. raiva? A raiva também. Para um também? E o Sim. arrastado lá em relação ao dinheiro? Quando você pensava no O dinheiro, lembrava da arrastado, Rodrigo. adolescência, o esforço. Ó, e olha que interessante. A gente mudou a emoção básica, a sensação em relação ao dinheiro também mudou. Mas quanto está agora? Continua 7? Mudou mais? Como tá? Deixa eu captar ela aqui. É só lembrar, lembra do que você falou que trabalhava com a sua mãe e Sim, na sim. adolescência, Arrastado, que o dificuldade. salário mínimo era 200, 300 reais. Vou ver o tempo aqui, ó. A gente está no finalzinho, tá? Esse é o nosso Tá, fechamento. tá. Eu levantei Rodrigo, porque eu acho que tá aqui já. Eu acho que tá aqui já no 6, né? 5, Seis. 5. Bote Tá. 5. 6, 5. Mas você entendeu o caminho? É que agora você tem a ferramenta para você. Uhum. Eu vou até tirar aqui. A gente fecha, o nosso fechamento vai ser mais falando. Ok. Porque o que a gente fez foi você reconheceu que se as coisas estão arrastadas, difíceis, é porque você não está expressando o que você sente. Você está sentindo e está ignorando. Nesse exemplo, quando seu pai fala algo para Uhum. você que você recebe que te incomoda, se você só atacar de volta, você está mantendo o padrão. Se você quer liberar o incômodo, quer liberar o peso, experimenta falar do que você sente. Experimenta, sei Mas o, lá, fa... Mas o ao falar, invés de Rodrigo, fugir dele, falar para ó, ele, falar para ele isso, por que não? não tem Por que não? intimidade para isso. Não tem intimidade para isso. Desenvolve. É Ah, aí que tá. Mas, aí é aí que difícil. tá. Então, precisa ser fácil. Qual é o valor? Ó, minha pergunta para você é assim, ó. Ah, quão importante é para você liberar esse arrastado esforço? Porque alguma coisa Muito, você precisa incorporar na sua vida. muito importante, muito Entende? importante. Isso melhora a minha vida Então, profissional e financeira, acredito eu. então experimenta. É porque isso de difícil, não tem intimidade, isso reflete os problemas que você está lidando. Experimenta, mesmo sendo difícil, experimenta fazer o que você consegue. Não pensa no elefante por completo. Eu já fiz a pergunta para você, como se come um elefante? Não, E como se não come um tem como. elefante? Não tem como, né? Não Só se tem fosse como? pedacinho, De né? uma Os vez não pedacinhos, tem. né? Os Então, pedacinhos. pedaço. Mas você viu, a primeira resposta foi não tem como.
Você pensou nele todo. É isso, Uhum. então, o elefante é seu pai. Entendeu? Se Entendi. você pensar nele, não, vou melhorar a relação Você instantaneamente. não Não. consegue. O que você quer melhorar da relação? Esse é o pedacinho. O que você quer Uhum. falar com ele que pode ser a sua, sei lá, o pedacinho do elefante do momento? Pensa assim, qual é o pedacinho do dia? Sei lá, hoje ou amanhã? Qual o pedacinho do dia? Não tem intimidade, cria intimidade. Não tem intimidade, fala sobre isso. Fala sobre não ter intimidade. Porque ele vai sentir igual a você. Para ele, é você que evita ele. Concorda? Mas sempre foi Ou desde não? pequeno, Rodrigo. Sempre foi desde pequeno, não. Não concordo, não, porque sempre foi Então, desde mas a pequeno ele questão agia é, assim. sempre foi. Sempre foi assim. ah, Então, ok? O que você quer sobre isso? Sempre foi assim? Quer deixar assim? Ou quer mudar? Não, não. Eu preciso mudar, é por isso que a gente está Então, aqui conversando. então, então sempre foi assim. Não quer, não muda. Não, sempre foi assim. Não ajuda na Não mudança ajuda que em você nada. quer. Então, Tá. deixa o passado no passado. E o que eu estou dizendo é, se perguntar para o seu pai, é provável, eu não sei, estou supondo, que ele Uhum. fale que é você que se mantém longe. Porque você tá, olha só, olha a dinâmica. Você estava fritando o ovo no celular. Foi ele que se aproximou para falar com você. Não foi Ele não você que falou foi comigo, falar com não. ele. Ele não falou comigo, Oi? não. Ele passou e já passou resmungando, falando, brigando. Então, ele Ele fala. nem foi falar Isso fala. comigo. Ele não foi falar comigo, ele Então, passou. então, ele foi falar. Ele não parou do seu lado, não olhou nos seus olhos, não pegou na sua mão. Mas ele falou com você. Ele buscou contato com você. Entendeu? Quando você buscou contato com ele? Quando você precisa de alguma coisa? Quando você quer pedir alguma coisa para ele? Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo Uhum. que você já sabe o que fazer. O seu pedacinho do elefante é buscar desenvolver. Vence a resistência. É a resistência que mantém a distância. Começa a vencer essa resistência. Fala dela. Fala que você percebe uma resistência. Fala do que acontece, entendeu? Porque não dá para ignorar as emoções. Pode ser que para ele seja desconfortável falar sobre isso. Mas o fato é, ignorar o que você sente só vai reforçar o problema. Então, foca no pedacinho do elefante. Qual o pedacinho do elefante para amanhã? Foca nisso e experimenta colocar em prática. Experimenta você buscar proximidade com ele. Você diz, ele não quis falar comigo. Ele falou. Você pode não interpretar como ele tendo A buscado, forma, a mas forma melhor. Mas foi a aconteceu. forma dele. Porque se ele não fizesse isso, quando você tenha falado nesse dia, Não, quase se não, a ele gente não. quase não se fala. Então, mas é isso, entendeu? É a forma dele de ter relação com você. Porque senão você não busca ele. Então, a forma dele é fazer isso. Experimenta inverter. Experimenta você, de alguma forma, buscar conexão com ele. E aí você sabe do exercício. Fala da emoção, fala do que você sente. Uhum. Entendeu? Então, e resolvendo isso aí, eu resolvo financeiro. Você sentiu. Você me diz. O que você aprendeu na sessão porque você vivenciou. Foi sua experiência. Não foi eu que Certo. falei. Não foi eu que falei, não é uma informação intelectual. O que Uhum. a gente fez na sessão? Baixou a raiva, baixou a tristeza. Sim, Né? sim. E aí o arrastado, porque se eu fizesse constelação não ia funcionar. Se usar as frases não ia mudar, porque você está afastando sua tristeza. Se você se abrir a vencer essa resistência, vai mudar tudo na sua vida. Você vai se conectar com você mesmo, com a sua criança. Ela te dá energia. Então, depois você conta nos comentários de algum post como que foi a experiência. E, porque é isso. Se você fizer isso, você vai se abrir a mudança. Não quer dizer que vai ser fácil, mas e aí? Precisa ser fácil? Nada é fácil. É isso. E a Nada é questão é, fácil. ver o foco o pedacinho do elefante. O que, que você vai falar com ele? Ou deixa surgir no momento e fala do que surgir. Mas entendeu? Que Tá? você foge dele e ele busca você. Você tá grande e ele tá pequeno, te buscando. E ele te provoca ou faz isso como uma forma dele de conectar com você. Porque se ele não fizer isso, você não faz. Não estou dizendo para você inverter. Você chegar perto dele e criticar ele.
Eu estou dizendo para Não você entendi, eu entendi. Eu buscar, entendi o que você falou. buscar, nem que seja cronometrado, 30 minutos perto dele, falando de algum assunto. Na verdade, assim, ó, se você puder falar do que sente, é a melhor opção. Você viu que ao falar do que você sente, diminuiu a raiva, diminuiu a tristeza. Então, quando você fala do que você sente, não é culpar ele, é falar do que você sente. Você viu, né? Eu sinto raiva porque eu preciso de respeito. Eu sinto tristeza porque eu preciso de conexão. Não Sim. teve um ataque, não foi um confrontar, não foi fazer ele comer errado. Então, qual o Uhum. pedacinho do elefante? Aí é você se desafiar. Qual o pedacinho do elefante para amanhã? Não precisa responder, mas você já sabe o caminho para seguir. Sim, Ok? ok. Como foi a experiência da sessão? A gente está Ah, terminando. eu sempre adoro a sua experiência de sua sessão, né, Rodrigo? Você sabe disso, né? Eu já fiz outras sessões com você e já lhe disse aqui no começo dessa live, eu curto muito seu trabalho, né? Eu no começo não achei que isso não fosse surtir efeito, mas ao longo do tempo eu vi surtindo efeito. É tanto que Sim, eu continuo mantendo contato com você, a gente sempre conversa de vez em quando sim. e faz a diferença grande, sim, faz. E tem feito a diferença, sim, tem feito.